Boa noite. Boa noite a todas vocês. Sou a doutora Tatiana, para quem não me conhece ainda. E hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente, onde eu vou contar um pouquinho da minha vida, do meu trabalho. E eu vou logo vou apresentar uma pessoa para vocês que vai entrar aqui comigo. Deixa eu adicionar ela aqui. Só um minutinho. Espera aí, só mais um minutinho. Convidada dela para fazer essa live. Ah, deu certo. Boa noite! Tudo bem, Cá? Tudo bem? Muito Eu já tô aqui bem-vinda! falando, já Que tô aqui bom! na correria, acabei de chegar, falei, ah, meu Deus, não vai dar tempo, deixa eu me ajeitar aqui, se ajeite. Não, a gente respira e a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. Vai ser Isso, muito legal. E vamos esperar um pouquinho, mais uns minutinhos só para o pessoal ir chegando e respirando. Aqui também, aqui é assim, a vida é médica, você, gestora eu, mãe nós, isso. né? Mulheres 40 mais nós. Você respira, faz jantar para criança, aí você senta, aí você tá bonita, aí você conversa, e assim vai, a vida é assim. De Sim, mulher, 40 a mais e vai indo. isso. Gente, Bom, boa noite. Todo mundo que está entrando conhece a gente, ou eu ou a Karine. A gente já vai se apresentar já já. Tem muita gente nova aqui no meu perfil, no perfil da Kai. E a gente vai apresentar um pouquinho da gente. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho. isso mesmo. Ô, Tati, você consegue ver os comentários que sobem aí? Consigo. Tá, eu não sei se eu consigo, acho que eu tô vendo sim. Deixa eu dar uma. Deixa eu apertar aqui só. Bom, vamos começar o nosso Vamos. bate-papo. Primeiro eu queria agradecer o seu tempo, que eu sei que é escasso, e apresentar um pouquinho da nossa parceria, do nosso trabalho, e que seja um bate-papo leve. Então, eu sou gestora, né, estratégica para médicos e dentistas, então eu penso bastante em como organizar esse dia a dia de um empresário, né? Não vou falar aqui de médico nem dentista, mas de um empresário. E eu convidei a doutora Tatiana Gelesolo, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Então, eu conheço além quando ela se formou. É uma pessoa que ela corre atrás do objetivo dela e isso para mim é muito gratificante. Ela me ajudou já em muitos aspectos e eu tenho certeza que esse bate-papo ela vai falar também que eu ajudei e aí que a gente vai entrar nesse bate-papo legal. E eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho dela, da carreira dela e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Vamos. Então, para quem não me conhece, gente, muito boa noite. Eu sou médica, muita gente aqui já me conhece, já passou comigo em consulta, mas eu sou médica há 20 anos, é muito tempo, há 20 anos. E há mais ou menos uns de 6 a 8 anos, mais ou menos, eu já comecei uma transição aí de carreira. Então, eu comecei a minha especialização como cirurgiã, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia plástica, trabalhei em muitos lugares aqui em São Paulo, fora de São Paulo, mas muitas coisas foram mudando na minha vida, inclusive eu fui mudando a minha personalidade, mudando os meus hormônios, os meus desejos, e eu fui sentindo realmente um desejo de cuidar de mulheres ali na mesma faixa que eu tinha. 40 anos na época, 38, 40 anos. Então, essa transição de carreira que aconteceu aí tem mais ou menos uns 8 anos, foi desafiador para mim porque eu tive medo, né? Então, eu estava numa especialidade cirúrgica e eu queria focar no atendimento de mulheres que estivessem ali 40, 45 mais. Um atendimento, inclusive, diferente do que a gente via naquela época, há 20 anos. Então, um atendimento focado em mulheres que
buscavam longevidade, saúde, e não simplesmente aquela mulher que chegava ali no consultório com sintomas, com alguma doença. Eu queria melhorar a saúde dessas mulheres, assim como eu queria melhorar a minha saúde. Sim. Então, na pós-gestação, então muitas vezes a gente não se reconhece mais. Quando a gente entra principalmente ali nos 40, não sei se foi assim com você, cara, mas depois dos 40 a gente parece que não se reconhece mais. Alguns sintomas hormonais já começam ali e a gente tudo muda na nossa vida. Então acho que foi aí também o start maior para fazer uma transição de carreira. Então hoje, o meu foco são mulheres que estão ali acima dos 40 anos, 45 anos, e eu trabalho com longevidade feminina, climatéria e menopausa. Tem muita mulher que eu já atendi que faz parte aqui do meu Instagram, né, desse meu conteúdo digital, e tem muitas mulheres que vieram também já de uma época que eu atendia no consultório somente. Então, eu acho que a gente tem que ir atrás do que faz sentido para a gente. E Uhum. eu fui atrás do que fazia sentido para mim, já com 40 anos e também já vivendo essa fase de climatério. Então, hoje a minha realidade assim, é desafiadora. Eu trabalho tanto no hospital, quanto em consultório, quanto hoje eu faço muito atendimento por telemedicina, que é algo que cresceu muito nesses últimos anos, né? Então, essa evolução do digital trouxe pacientes para mim. Eu moro aqui em São Paulo, mas trouxe pacientes para mim do Nordeste, do Sim. Sul, né, de todas as áreas aqui do nosso país, inclusive pacientes que não moram aqui no nosso país, tá? Sim. Então, isso aí mudou muito a minha vida. Então, o meu maior desafio inicialmente não foi simplesmente trazer mais paciente, mas como que eu ia fazer que esses pacientes estavam chegando para mim. Então, tanto no meu atendimento hospitalar, no presencial, no consultório, Uhum. quanto ali no digital, como que eu Sim. ia organizar? E foi aí que a Kai entrou na minha vida, né? Porque se eu não tivesse essa conexão, se a gente não tivesse feito essa conexão, eu acho que tudo ia ficar muito bagunçado e eu não ia realmente conseguir viver, ter qualidade de vida que eu tenho hoje, mesmo trabalhando bastante, mesmo ajudando tantas mulheres. Daí a Kai vai falar um pouquinho Sim. disso. E isso, na verdade, é uma dor que hoje acontece, né, real, né, de médicos principalmente, porque a dor do médico o médico ele se forma tecnicamente. Então, tecnicamente, ele sai querendo cuidar, querendo fazer uma cirurgia, querendo se especializar cada vez mais, mas esquece que o mundão lá fora é trabalhar ou na sua clínica, ou num hospital, ou mesmo num consultório menor, mas que vai ter uma organização, que vai entrar dinheiro, e o que é o financeiro, e o que é hoje, né, com o digital, você bem falou. O que é esse marketing, como que eu divulgo, né, todo esse meu trabalho. E eu sempre trabalhei em lugares grandes, né? Eu venho também de uma experiência de mais de 20 anos na área da saúde, né? Apesar de eu ser formada em comunicação, mas eu trabalho há mais de 26 anos na área da saúde, e sempre em lugares grandes, sempre em hospitais grandes, agora com a minha consultoria em algumas clínicas grandes, mas eu senti a necessidade e vi que realmente existe uma dor desses médicos que saem sem saber gestão, sem saber essa base, mas que muitas vezes atendem em consultórios menores, consultórios em que tem uma secretária que se divide entre vários médicos, ou tem secretária virtual, que hoje já existe muito isso, nem sei se todo mundo conhece, mas existe a secretária virtual. Existe muitas ferramentas com IA que já fazem esse atendimento. Então, muitas vezes você acha que você está falando com uma pessoa, mas você está falando com uma IA e não é mais robotizada como era, porque você consegue hoje humanizar bastante esse atendimento. E aí eu percebi que, falou, olha, aqui tem uma dor real desses médicos que não sabem gerir, fazer a própria gestão do seu negócio.
Então eu escuto, assim, eu vivo isso, né, de consultórios, principalmente consultórios menores, onde tem só um médico e uma secretária, muitas vezes. Qual é o seu faturamento no mês? Não sei. Quanto te custa, né, o aluguel, toda a sua estrutura aqui? Não sei. Então, assim, realmente ele não sabe qual é o negócio dele, o que o negócio dele dá de lucro, dá de dinheiro. Muitas vezes ele sabe que o paciente deles, né, tá satisfeito, às vezes não sabe, porque não tem uma pesquisa, não tem uma nota no Google. Hoje você tem um Instagram, hoje você tem uma referência no Google e você pode dar uma nota. Aquela nota hoje diz muito sobre você. E os médicos saem sem saber isso, né? E eu acho que a nossa história se conectou aí quando você fez essa transição, né? Essa passagem desse atendimento mais de excelência, e aí você me procura e fala, cara, eu preciso atender diferenciado e com excelência. O que eu devo fazer? Então, hoje o que eu tenho? Hoje eu criei um método, né? Um método de pessoas, processos e resultados. E você mesmo me trouxe uma dúvida. Tá, o que é processo, né? Processo judicial, né? Não, né? São simplesmente as atividades que vocês fazem hoje no seu dia a dia. Então, eu quero que você fale um pouquinho hoje qual é a sua organização nesse atendimento, né? E a gente está falando de base. Por exemplo, chega um cliente novo hoje no seu Instagram, né? Uma mulher 40 a mais que quer fazer um atendimento com você. Como que você conduz isso? Como que é a sua condução para que esse atendimento seja de excelência? Eu quero que você me fale um pouquinho desse dia a dia seu. É assim, olha, antes eu achava que simplesmente você saber tecnicamente aquilo que você faz já era o suficiente. Só que hoje eu também aprendi que você precisa saber se posicionar, você precisa se comunicar. Não adianta você ser um bom técnico, um médico bom técnico, mas você não sabe lidar com a dor das pessoas, né? Então, o que eu lido muito é com a dor de muitas mulheres. Elas me procuram é, é, não se reconhecendo mais. Então, é muito delicado. Eu não posso simplesmente colocar um robô para falar com a minha paciente. Eu nunca faria isso, porque é o meu jeito, né? Então, eu acho que eu sempre prezei por muita qualidade. E é o que a grande maioria dos médicos prezam. Só que hoje, com esse aumento do digital, a gente ficou muito perdido. Então, você tem um consultório que você achava que seria o seu principal. Só que hoje, pós-pandemia, que hoje muitas pessoas se consultam por telemedicina, isso mudou muito. Então, se você não sabe conversar, se você não sabe se posicionar, se você não sabe explicar, se você não sabe mostrar o seu valor, mostrar para esse paciente que ele é o que é mais relevante. Para mim, o que é mais relevante é o meu paciente, a qualidade que ele tenha, mesmo que seja uma consulta no hospital, uma consulta no consultório, ou uma consulta por telemedicina, né? Por videochamada. Então, geralmente, hoje, o que eu faço? Eu tenho uma pessoa que me auxilia, uma secretária, mas nem sempre foi assim. Era tudo muito, assim, desordenado, digamos, né? Então, eu entendi que eu preciso ter um processo que ajuste a qualidade que meu paciente vai ter. Então, que ajuste os meus retornos, as minhas consultas, as dúvidas dos pacientes que chegam para mim. Então, eu tenho uma pessoa que me auxilia, mas muito a grande maioria do que eu faço é feito por mim. Sim. Tá? Não é fácil, mas o que eu prezo é a qualidade. Sim. Então, não é a quantidade. Eu já deixei de atender muitas vezes pacientes que eu não iria conseguir dar aquele apoio para ela no tempo que eu gosto de fazer. A minha consulta é uma consulta de 1h30, né? Não dá para ser uma consulta de 15 minutos, 20 minutos, que infelizmente a gente vê em rede pública ou até mesmo em convênio. Então, a minha consulta é uma consulta demorada e eu preciso, inclusive, depois que essa paciente passa comigo, eu faço um resumo de tudo que a gente conversou. Por quê? Para ela
ficar perdida depois, ficar muitas vezes esquecer aquilo que eu falei. Então, eu tenho esse atendimento de 1h30. Depois de mais ou menos 45 dias, eu faço um primeiro retorno para ver se realmente aquelas mudanças que a gente implementou estão melhorando a vida dessa mulher. E seja um tratamento natural, hormonal, ou os dois associados, e depois de 45 dias, que completa ali mais ou menos 90, a gente vai fazer um segundo acompanhamento. Então, eu entendi que não adianta eu simplesmente fazer uma consulta e um retorno, que eu não vou conseguir resolver, ajudar essa minha paciente. Sim. Então, o foco é a minha paciente. Se eu simplesmente faço uma consulta e ela mal consegue tá usando as medicações que eu passei, as orientações, porque Larga ela, né? Porque hoje, cara, o que a gente entende, o médico que evolui, o médico que estuda, sabe que em todas as áreas, mas na minha, no caso, a mulher, ela chega para mim, não adianta simplesmente eu ir lá e passar um hormônio para ela. Olha, você vai tomar esse hormônio que vai resolver sua vida. Porque tem mulher que não quer tomar hormônio, tem mulher que tem medo, Sim. tem mulher que não pode. Sim. Eu tenho que respeitar o desejo dela. Então, eu vou orientar, eu vou explicar. Uhum. Se eu tiver que explicar várias vezes a mesma coisa de diferentes maneiras, eu vou fazer. Mas eu preciso trazer qualidade para ela, ela entender, ela sentir segurança e fazer. Mas não é só medicação. Hoje a gente sabe que estilo de vida da mulher, do paciente como um todo, o sono tem muita relação com os nossos sintomas, a própria alimentação que desinflama também ajuda nos sintomas, no caso da minha paciente. Uhum. Então, a gente então tem você que precisa fazer... de um acompanhamento dessa paciente. Exatamente. Agora, como que eu vou assim avaliar, acompanhar, se eu não tiver uma gestão por trás disso? Né? Então, tudo eu fazer sozinho, eu não consigo. Uhum. Eu sou mãe, né? Eu tenho minha família, meu esposo, eu tenho a minha vida pessoal. Uhum. Assim, eu sou uma médica que realmente eu amo muito o que eu faço. E realmente eu vou morrer fazendo o que eu faço, sendo médica, porque eu amo de paixão. Mas eu preciso dar qualidade para as minhas pacientes. Sim. Não dá para atender nessa leva de convênio, de SUS, infelizmente, não dá. Então, o que a gente quer e busca é sempre o melhor para os pacientes. Fazer um plano de acompanhamento ali que você vai conseguir atender, acompanhar e realmente ver se essa mulher ela está melhor dos sintomas, eu acho que é o processo que a gente mais busca de excelência e de qualidade para essa mulher, né? Então, só nessa sua fala, além de ter uma consulta aqui, viu gente? A gente tá já tendo uma consulta aqui de graça. Mas fora isso, você já falou. Dentro da sua fala, já tem... Dentro do nosso método, né? Do meu método, que é pessoas, processos e resultados. Pessoas, Karine, eu não tenho uma equipe. Eu não sou uma clínica grande, eu não tenho uma equipe. Só na sua fala você já falou. Quem são as pessoas? Uma secretária, o próprio paciente. O próprio paciente vai trazer a sua demanda. Como organizar essa agenda? Né? Onde fica a sua agenda? A sua agenda, ela é de papel? A sua agenda é uma ferramenta, um sistema que você tem? A sua agenda é no Google, no seu celular? A gente organiza essa agenda. Para quê? Para que essa recorrência, onde você possa acompanhar essa paciente, você tenha muito fácil. Então, assim, você não pode perder a paciente dentro do seu processo, você não pode perder a sua paciente. Então, você tem que organizar a sua agenda, que sabe que a paciente A, você vai atender daqui 40 dias de novo. A paciente B, 20. Imagina um monte de pacientes dessa ficando na sua mão, na sua cabeça. Você nunca vai dar esse atendimento de excelência, porque você não vai saber quando que ela vai entrar de novo, quando que ela vai te procurar. Então, você precisa ter essa gestão, essa organização, para poder dar um atendimento de excelência. Quando você fala em processo, nessa fala que você falou no primeiro processo, que é o agendamento da consulta.
Como você faz isso? O seu processo de atendimento é outro processo. O seu processo do retorno é outro processo. O seu processo de atendê-la daqui 90 dias, dentro do seu tratamento. Como que você atende essa paciente se ela precisa te procurar porque o hormônio X que ela tomou fez algum efeito? Então, tudo isso são atividades que acontecem no seu dia a dia, junto com todas essas que você falou, que você é mãe, que você está no hospital, que isso, que aquilo, e isso está acontecendo. Então, assim, você precisa fazer a gestão desse seu atendimento. Por quê? Porque o resultado lá na frente, o que é? É um paciente satisfeito. É você dar essa excelência. E você só vai saber se você dá essa excelência se o seu paciente falar, olha, fiquei super satisfeito, deu resultado. Então, quando a gente fala que um médico, seja ele sozinho, seja ele com uma secretária, seja ele com uma equipe inteira. O que eu falo equipe inteira? Tem clínicas com físio, equipe, né, multiprofissional, todos juntos que fazem parte lá da equipe. Essa pessoa tem que saber fazer a gestão de tudo isso, porque senão ela se perde. Esse resultado ele não chega. Sim. Então, essa necessidade do médico, né, do médico sozinho, entender que isso é importante e que ele precisa ter isso na palma da mão dele, é o que eu preciso ensinar e preciso trazer para vocês, médicos, a real importância com o seu resultado. E você, como médica, você tem essa visão, né? Você tem essa visão dessa necessidade de fazer essa gestão. É seu isso, você procurou ajuda, isso é muito relevante. Mas eu queria perguntar agora uma coisa para você. O que você acha que nessa sua gestão que você faz hoje, você perde mais tempo? Então, eu vou te dar alguns exemplos. É com o retorno do paciente na agenda, não retorno consulta. É como eu vou, né, fazer deixar isso redondinho para que eu possa saber que aquele paciente vai ter aquele retorno naquele dia, é a sua organização dessa agenda. É o seu marketing, que vamos falar, o marketing você perde muito tempo, sim, né? Fazendo conteúdo. E além disso, você quer contratar várias pessoas para fazer isso para você e muitas vezes não dá certo. As pessoas, né? Eu acho que eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Se trazer um pouco da sua experiência. Tenta com um, tenta com outro, não é sua cara, não é o que você quer. Então, assim, como que você faz isso, né? No seu conteúdo, você tem muito conteúdo, você fala bastante, isso é muito importante. Como que você cria isso? Se isso também te rouba tempo, né? Se te rouba tempo, o WhatsApp, né? Muita gente te procurando no WhatsApp, você tem que responder. Se te rouba tempo. Então, me conta um pouquinho dessa sua dor, assim. O que você acha que no seu dia a dia faz com que bagunce um pouco essa organização sua? Eu acho assim, eu sempre busco por muita qualidade. Quando a gente quer as coisas do nosso jeitinho, da maneira que a gente... Assim, a minha vontade sempre foi, eu quero falar eu não quero que a minha secretária... a minha secretária, ela nunca vai conseguir falar do mesmo jeito que eu. Mas eu tento, muitas vezes, em alguns processos, fazer com que ela assuma posições que me facilitem. Mas o meu contato é direto com as minhas pacientes. Então, na grande parte das redes sociais que eu tenho, o meu telefone está lá disponível. Eu sei que isso parece loucura hoje, mas está lá. Porque essa mulher, ela precisa de mim, ela quer tirar uma dúvida, ela quer saber como é a minha consulta. E eu acho que ninguém melhor do que eu para explicar, para passar minha verdade para ela, como ela vai ficar depois da consulta, o que ela está sentindo. Então, assim, isso toma um tempo. Então, esse processo da chegada dessa paciente e eu conseguir entender o que ela está sentindo, porque às vezes hoje em dia, tem muita gente curiosa, sim, naturalmente, né? Sim. Então, te procuram vários médicos ao mesmo tempo para entender o que aquela médica está falando ou não. Por exemplo, nas redes sociais, eu já tive muita empresa de marketing que
o conteúdo não era a minha cara. Então, a partir do momento que eu comecei, a produzir os meus conteúdos, a falar diretamente com a câmera, a fazer lives, é que agora eu parei um pouquinho, mas também tem que organizar isso melhor. Organizar tempo para tudo. Mas, sim, a pessoa te conhecer, hoje o paciente, ele quer conhecer o médico de verdade, ele quer entender o que ele faz, o que ele vive, o que ele pensa, o que ele gosta. Tá tudo muito misturado. É diferente da visão que o paciente tinha do médico antigamente. Você ia no consultório, o médico falava, olha, você vai tomar tal coisa, ele falava, ah, tá bom, muito obrigado, e ia embora e tomava. Não, hoje não. Hoje os pacientes questionam, e eu acho isso super válido, questionam profissionais diferentes, comparam o que a gente fala. Ah, será que ela... Ah, mas ela está falando isso, mas outro médico falou tal coisa. Então, eu acho que hoje, o que faz você se destacar, em primeiro lugar, é a sua personalidade. Então, a personalidade da pessoa, como que ela fala, como que ela comunica, como que ela se posiciona, ela é respeitosa, ela entende, ela me retorna, ela responde as minhas mensagens. Eu acho que isso tem que ser verdadeiro. Sim. E quem não consegue trazer essa verdade ali para o paciente, não, assim, eu acho que já perde bastante, né? Uhum. Então, hoje, o que eu busco é estar o mais presente possível. Só que eu tenho, lógico, algumas dores, porque só no perfil do Instagram eu tenho, acho que, 40 mil pessoas. Sim. Né? Então, daí tem um pouquinho no TikTok, no YouTube e tal. Eu não fico o dia inteiro em rede social, né? Não, nem tem como, né? Não tem. E nem quero também, né? Uhum. Mas, assim, eu tento ao máximo trazer verdades ali, responder o máximo possível que eu posso, mas eu tenho bastante dificuldade de organizar algumas coisas. Então, organizar todo mundo que me procura das redes sociais, todo mundo, porque tem muita gente que só quer uma dica, Sim. quer consultar. Então, tem gente que quer saber. Hoje mesmo eu estava ali na correria, me perguntaram que magnésio que tomava, né? Mas assim, quantos anos você tem, qual que é a sua queixa, qual que é a sua dor, para que você quer tomar magnésio, de onde você tirou essa ideia, tal. Então, assim, eu não posso fazer, a gente não pode fazer uma consulta, assim, uma dica, uma consulta rápida. Isso aí não é o ideal, né? A gente sabe disso. E eu também tenho uma questão, assim, os meus retornos. Então, já tem um tempo que eu tenho feito esse acompanhamento de 90 dias, então a consulta principal, depois 45 dias em média, mais 45 dias. Então, às vezes, já aconteceu de eu perder ali, errar a data e remarcar. E a gente, com uma agenda cheia, você decepciona, né, as pessoas. Sim. Porque não é só mais uma pessoa que está ali, é uma pessoa que está ali, esperou esse retorno, é uma paciente que tem alguma dúvida, alguma queixa, algum elogio. Assim, é uma vida que está ali. Então, às vezes a gente quer abraçar o mundo. Eu sou um pouco assim também, né? Eu sou sagitariana, então eu quero abraçar o mundo, então eu quero fazer aqui, eu quero ajudar o vizinho, eu quero ajudar Quer todos cuidar os de tudo e não dá. Então, isso para mim, ter um controle maior, ter essa gestão, fez total diferença. Sim. Então, ter pelo menos uma secretária para me ajudar, Sim. ter planilhas, ter a própria IA para me ajudar. Eu uso muito a IA. O meu conteúdo, assim, tudo que eu passo em consulta, tudo que eu questiono, todo, assim, uma anamnese que eu faço da minha paciente, é tudo meu. Que tirei do meu conhecimento. Só que eu uso muito a IA depois para fazer essa solidificação. Uhum. Então eu organizo. Que é importante. É uma ferramenta hoje. Hoje é uma das principais ferramentas, e a gente tem várias ferramentas no mercado para a organização e para a gestão, que simplifica muito para você no dia a dia, que usa a IA. E a IA está aí para isso, né? Para a gente usar e para servir
nos ajudar, não vai substituir, mas ela vai agilizar e otimizar o tempo. Então, essas ferramentas que a gente usa, elas são muito importantes e muitas coisas que a gente demorava para fazer, demorava para entregar, hoje a IA ajuda a gente. Sim. Então, a gente tem que ter essas ferramentas. Mas Karine, meu consultório é muito pequeno, eu não tenho dinheiro para contratar. Ok, vamos pensar numa planilha e que você use a IA. Eu te ensino a usar a IA para te ajudar no que você precisa. Exato. Mas a gente tem hoje ferramentas que auxiliam, que não são tão caras e te trazem muito mais informações. E você pode colocar muito mais coisas dentro de um sistema que as pessoas às vezes acham que nossa, vai ser caro, vai ser... Não, mas o retorno que ela vai te dar é o que vale a pena, né? Principalmente. Porque o tempo é o dinheiro. Mas a Dani, tudo bem? Obrigada por estar aqui. A Dani escreveu uma coisa que é verdade, ó. É o médico cumprindo o seu juramento e o gestor nos bastidores. Cada um na sua excelência. E é mesmo. Então, assim, é isso que a Tati falou. Cuidar e ter essa base da gestão nos bastidores. Agora, o médico, se ele não sabe um pouco da gestão, é isso que a Tati está falando, ele se perde. Às vezes ele deixa de atender um cliente, um paciente, porque errou a agenda, né? Então, assim, é muito importante a gente falar aqui que o médico, ele nunca vai perder a técnica. Nunca, né? Ele vai cada vez se aperfeiçoar mais. Mas ele tem que entender que ele tem um negócio, né? Quando a gente fala que ter um negócio, não é ter um negócio porque herdou do pai, porque construiu uma clínica, ou porque é sozinho, ou porque faz... É um negócio. Então, é um negócio que ele precisa entregar e que ele precisa ter lucro, né? Ele precisa ter dinheiro. E isso é uma parte importante também. O financeiro. Quando o médico vê que ele está atendendo muita gente, está entrando um dinheiro, que ele precisa emitir nota fiscal, que ele nem sabe o que é nota fiscal. Meu Deus, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer isso? Tem uma contadora que ajuda, mais uma pessoa no processo. Sempre tem um contador. Você tem um contador? Você tem um contador, Tati? Tenho, com certeza. Sempre tem um contador. Mas contador é financeiro. O que eu vejo muito? O contador é o RH? O contador é quem faz a descrição dos cargos dos colaboradores que estão trabalhando. O contador é o que realmente faz toda a parte financeira. O contador é o que treina a equipe numa ferramenta. É o que chama o médico e fala, você quer usar essa ferramenta aqui? Eu vou te treinar. O contador. E eu vejo muito isso, é minha realidade essa. De que o contador faz um papel, muitas vezes, de gestor, por quê? Porque o médico não sabe. Mas eu não sabia mexer nem em planilha. Sim. Né? Ensina até isso. Ela não estava tudo na agenda de papel. Sim. E é isso mas essa é a realidade que a gente vê. É a agenda de papel, é o caixa que está sendo fechado no caderninho. Isso tudo é a realidade que a gente vive hoje. Ah, Karine, mas você está falando de jeito... Não, eu estou falando de clínicas que tem, às vezes, mais de um colaborador, tá? Fora o médico, tem mais de um colaborador, que sim, ainda usa muito papel, fica tudo muito no papel, e não existe essa organização. A pessoa não sabe fazer a gestão dessa clínica. Então, isso tudo envolve o assunto de saber gerenciar a sua rotina, né? E gerenciar a sua rotina, para você principalmente, é gerenciar, ser mãe, ser médica no hospital, ter as suas consultas, vai no consultório, faz toda a organização dos pacientes, e tudo isso você tem
tem que caber num dia e tem que caber num planejamento, né? Diário, anual, semanal, e que você vai fazendo ao longo do seu ano e vai se aperfeiçoando e vai procurando profissionais que te ajudem nisso, né? Isso é o mais importante. E eu queria agora que você falasse um pouco, Tati, do hoje, né? Eu sei que você tá muito, né, no Instagram, na rede social, no YouTube, você tem um canal e você já tem eu vou falar na minha linguagem, tá, de gestora, você tem um banco de dados. O banco de dados você já tem uma cartela de clientes, vamos dizer assim, tá? Eu quero saber se hoje você conversa com esses pacientes, se você retoma aquele paciente que, olha, você já fez atendimento com ele há 1 ano atrás. Se você tem esse follow-up de trazer esse paciente de novo e falar, olha, tá tudo bem com você? Como que é essa sua atividade? Por que eu vou te dizer isso? Porque é um processo muito importante. Um banco de dados, né, dentro de um consultório, que são os pacientes que já passaram, a gente fala que é um diamante. Por quê? Porque são pacientes que já te conhecem e são pacientes que você pode trabalhar ele. E geralmente esses pacientes eles ficam ou numa planilha, ou num sistema, ou ficam perdidos, ou ninguém sabe onde eles estão. Então não se trabalha essa base. E eu quero saber de você, né? Agora, nessa sua transição que você falou, que você já tem, né, esses pacientes recorrentes, vamos dizer assim, como que você faz essa gestão de trazer esses pacientes? Olha, faz 1 ano que a Dona Maria não veio mais. Olha, vou ligar para Dona Maria, vou resgatar a Dona Maria. Se você tem uma rotina, como que funciona? Tenho, porque geralmente depois desse primeiro atendimento ali dos 90 dias, eu faço um acompanhamento semestral. Mas eu tenho um acompanhamento muito próximo com as minhas pacientes, então dificilmente a gente não se fala nesse período. Então, eu acho que a gente tem uma intimidade maior, né? Porque eu vivo a mesma coisa que elas estão vivendo, então eu acho que tem uma proximidade, uma conexão muito grande. Então, quando elas falam assim, eu não me reconheço mais, numa primeira consulta, né? Então, recentemente eu tive uma paciente que falou, eu não me reconheço, eu sou totalmente diferente do que eu era antes, essa fase está acabando comigo. E depois, quando ela passa ali no último retorno, depois de 90 dias, mais ou menos, que ela fala, nossa, eu estou me sentindo muito melhor, você mudou minha vida, você me transformou, é muito, muito gratificante isso, assim. Não tem coisa melhor. Então, você cria uma intimidade ali, que você quer saber como que ela tá. Então, a grande maioria das minhas pacientes, né, pelo menos as mais atuais, né, eu tenho feito isso já tem um tempo, mas eu tenho todas elas no meu telefone, que eu falo quando você quiser me dar um oi, quando você quiser realmente tirar uma dúvida, me chama. E a gente tem essa proximidade maior. Tenho elas numa planilha, separadinho por ano, o tipo de atendimento que eu fiz, assim, separadamente, e eu tento fazer esse acompanhamento ali com todas. Então, depois desses 90 dias, geralmente eu faço esse acompanhamento semestral. Confesso que não foi fácil chegar nisso, porque, como eu te falei, eu tinha muita dificuldade com planilha, eu tinha muita dificuldade de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu me vi ali com 40 anos, hoje eu tenho 46, mas eu tinha vários empregos, né, entre aspas, várias atividades ao mesmo tempo, hospital, consultório, a telemedicina. Então, isso aí me demandou muito tempo. Tem as redes sociais, demanda muito tempo. E quando você pensa assim, vou fazer tudo sozinha para trazer mais qualidade para os meus pacientes, não é fácil, né? Então, obviamente, eu tento delegar algumas coisas, mas eu tento trazer o mais próximo possível, um atendimento mais humano possível.
porque não sou a favor de robô que dê respostas prontas. Não sei se em algum momento eu vou precisar usar uma inteligência nesse sentido, mas assim, eu sou uma médica de 20 anos, então eu sou mais antiga, digamos assim, né? Talvez os médicos de hoje, os que estão saindo, eles têm uma modernidade maior já na veia, né? Já saem ali direto nas redes sociais, na base da IA. Mas a paciente que eu atendo é uma paciente que vive, é a paciente que está na idade, né? Então, o foco das minhas pacientes são pacientes de 40, 50, 60, eu tenho paciente de 80 anos, mulher. Então, ao mesmo tempo que essa paciente ela quer uma modernidade, ela aceita isso, ela quer um contato mais A próximo. proximidade. Então, eu acho que o tipo de paciente que você atende, se é homem, se é mulher, se é criança, muda muito. Então, se a gente fala assim, vamos trazer modernidade para todo mundo da mesma maneira, você perde o paciente. Não é todo mundo que quer receber uma resposta robotizada, não é todo mundo que sabe mexer quando você manda uma receita digital. Então, por exemplo, hoje, que eu atendo muito telemedicina, eu tenho minha receita digital. Então, eu solicito exames e mando tudo por e-mail. Mas não é todo mundo que está adaptado a isso. Então, eu explico, eu tenho que ter uma paciência maior, um tempo maior para essa paciente, para entender, porque, cara, nem todo mundo está diretamente inserido nesse mundo atual de modernidade. Não, nem todo mundo paciente, nem todo mundo médico. Porque Exato. eu conheço médicos que ainda não estão. Então, assim, tem que ter. Quando a gente fala nessa organização, você tem que pensar em todo tipo de pessoa, né? Exato. E assim, o que você falou, você não precisa robotizar o seu atendimento, porque o seu atendimento é seu, é exclusivo. É o seu atendimento, é o seu jeito de atender. Você não vai robotizar nada. O que existe hoje são ferramentas para ajudar no seu tempo. Eu quero colocar uma IA que atenda. Tudo bem, você vai colocar uma IA que atenda, mas ela vai ter o seu jeito. Então, assim, muitas vezes, hoje, não se contrata uma secretária. Eu quero contratar uma secretária virtual. Como assim virtual? Virtual porque é uma secretária que vai te mandar mensagens. As mensagens são feitas por você, então não é robotizado. E você recebe a mensagem e otimiza o seu tempo. Não é você que está mandando. Você não precisa contratar uma secretária, você tem a secretária virtual, que ela manda isso para você. Isso já existe. Então, assim, a modernidade também está para ajudar, né? Para otimizar seu tempo mesmo, né? Como você mesmo diz, tempo é o dinheiro, é o tempo que a gente tem, que é a nossa preciosidade. Então, assim, para que eu vou ficar fazendo se eu tenho algo que me ajude? Então, eu tenho esse conhecimento, eu apresento isso, eu não forço ninguém a contratar nada. Então, assim, Karine, eu não tenho dinheiro, não vou contratar nada, ferramenta nenhuma, não ganho com isso. Mas eu ensino você a trabalhar de uma forma melhor e organizar o seu tempo, até com uma IA, com uma ferramenta, sem uma ferramenta, com uma planilha, eu ensino a mexer na planilha. Para quê? Para que o seu tempo seja usado de maneira correta. Exato. Para que você não perca esse tempo, né? Então, quando a gente fala que a gente quer fazer essa gestão, quer fazer essa organização